alegria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clama no Deserto e ao quadro Momento de Reflexão. Como vimos aí no início da abertura, né? O tema desta oportunidade aqui dentro deste quadro terá como título: Não questione a Deus, mas confie nele. Amém? Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados, queremos te agradecer por tão grande salvação e também pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Queremos, Senhor, também te pedir a tua direção a esse assunto que faz parte, Senhor, da nossa vida, o que somos dificilmente tentados, Senhor, num momento ou outro, a questionarmos a Ti, Senhor, com respeito ao momento que viemos passar, ou pelo momento em que alguém esteja passando, ou até mesmo o lugar em que moramos, o país em que vivemos, ou dos acontecimentos que acabamos por conhecer e tomar conhecimento, melhor dizendo, através da mídia. Enfim, Senhor, não é comum, e oxalá o Senhor nos guarde que seja, mais uma grande possibilidade, probabilidade de entrarmos neste campo, Senhor, que é o campo do questionamento. Por isso, o Senhor nos abençoa durante esse momento e nos ajuda, Senhor, a compreendermos que a importância para nós é permanecermos sobre o campo da total confiança em Ti. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, nos ajuda, nos molda, nos dá um coração, Senhor, meu Deus, que esteja disposto a vivenciar todos os momentos, mas sempre na confiança, sempre descansando de que o controle em tudo está em Ti, Senhor, está em Tuas mãos, para fazer, para realizar, para nos dar o escape, como também para nos moldar e nos ensinar. Em tudo, Senhor, é o que nós te pedimos, faz isso. Já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Não questione a Deus, mas confie nele. Para início, vamos estar aqui lendo o texto bíblico aí exposto também no título, que se encontra no livro de Jó, capítulo 9, versículo 3 e 4, onde a palavra do Senhor nos diz, Jó, respondendo o questionamento do seu segundo amigo, que no capítulo 8 entrou aí dando um parecer, que tem o seu nome Bildade. Se alguém quisesse contender com ele, diz Jó, não lhe poderia responder uma vez em mil. Ele é sábio de coração. Jó já está aqui fazendo uma afirmação. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endurece contra ele e ficou seguro? Nós vemos aqui, amados, Jó, mais uma vez, diante de um outro amigo, um segundo amigo, que busca também consolá-lo. Já vemos pelas palavras de Bildade, ainda que vai ter outro discurso, parte dele, que a teologia de Bildade ela está estritamente alicerçada sobre o conhecimento, sobre o tempo de conhecimento, tempo de vivência com Deus,
a tradição, e ele chamava Jó a olhar justamente para esse espelho, né? Para esse espelho e observar diante da experiência de Jó, sendo ele já um homem idoso, né? Ele era juiz, né? Jó trabalhava como juiz, atuava como juiz também no seu tempo. E ele avaliar, né? E considerar os ensinamentos em que o tempo passado lhe trouxe. E nós entendemos, Jó, no começo desse capítulo 9, ele concorda com Bildade. Ele entende realmente a importância do legado que temos diante do nosso caminhar, diante do nosso tempo de vida, dos desafios comumente pelos quais enfrentamos e que acaba gerando em nós uma certa maturidade. Através dos erros, passamos a não cometê-lo mais. Através dos acertos, buscarmos melhorar cada vez mais. Então Jó, ele compreende tudo isso, né? Afirma. Porém, com respeito ao que ele traz a sua defesa, que é o respeito do momento que ele está passando, independente do testemunho que ele tinha por todos, e principalmente pelo Senhor, ele estava passando pelo que ele estava passando, ele jamais poderia tomar o caminho de um questionamento a Deus. Porque o questionamento, amados, a Deus, em si não é pecado. Quando ele está dentro de uma esfera em que ansiamos, né, agradar a Deus, ansiamos conhecer, se assim o Senhor quiser nos revelar, as razões e os motivos daquela situação, para que, através dessa revelação e desse esclarecimento do Senhor, nós possamos dar os passos de maneira tal que o nome do Senhor ele seja glorificado. E que não venhamos entrar sobre o caminho da murmuração. Aí existe um limiar. Quando o nosso questionamento ele parte de um coração ferido, de um coração amargurado e de um coração que está mais atrelado a se achar sábio diante da circunstância, a ponto de se achar pela questão da esfera do pecado em nossa vida, em queremos julgar a Deus, julgar as atitudes e as ações de Deus, aí nesse campo é que nós pecamos contra Deus, que é o campo da murmuração. E o campo da murmuração, a voz que se torna audível diante desse momento, se trata dos questionamentos, dos porquê isso está acontecendo comigo, por que estou passando por isso, por quê e por quê. Nesse campo, aí sim, nós corremos o risco, né? Além de estar no campo da murmuração, sofremos e tornamos ainda a nossa condição pela qual estamos passando, ou situação que estamos passando, a se intensificar. Mais do que o Senhor espera de nós, ele diz ali, já em Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6, quando ele diz: confia no Senhor e não se apoie na tua própria sabedoria. Entrega, reconhece, olha só, em teus caminhos. Reconhecer Deus no nosso dia a dia. Caminho ali é momento de vida. É a vida na prática, no dia a dia. Ele reconhece em teus caminhos e ele endireitará.
Quando nós olhamos aqui, eu vou abrir a Bíblia, para o Salmo 25, o salmista ele se encontrava a exemplo de Jó, passando por uma situação muito difícil. E ele questiona a Deus, porém, um questionamento salutar, um questionamento que agrada a Deus. E no versículo 5, né, ele diz aqui, ó, fazendo oração, ele diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Olha só. Não seja eu envergonhado, não triunfe sobre mim os meus inimigos. Não seja envergonhado nenhum dos que em ti esperam. Que é o caso dele, porque ele disse no começo que confiava em Deus. Envergonhados sejam os que sem causa procedem traiçoeiramente. Aí olha agora o desejo dele pela situação que ele está passando. E o momento, ele diz: faze-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E por ti, olha só, espero o dia todo. Então o salmista, aqui do Salmo 25, a exemplo de Jó, ele escolheu confiar em Deus. Ele escolheu deixar o questionamento, a murmuração, o questionamento sobre o campo da murmuração de lado. Mas ele questionou a Deus no sentido de que Deus desse uma direção para ele, o que o Senhor estava esperando dele naquele momento. E quando compreendemos isso, amados, compreendemos que os momentos em que passamos, independente de quais sejam, se nós confiamos em Deus e se nós almejamos somente como alvo a glorificação do nome do Senhor, em obediência e amor à sua palavra, logo entenderemos que todas as coisas, como diz Paulo, hão de cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E saindo aqui desta introdução, que o tempo certo, que já nos deixa bem claro que a melhor escolha que nós fazemos é nos voltar para Deus e não em questionamento. Amados, que nós não venhamos a colocar essa questão da nossa ignorância quanto ao momento que estamos passando à luz, para que outros ouçam o nosso questionamento. Porque foi isso que o salmista no 25 nos ensinou. Precisamos, diante de um questionamento que está em voga, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos falar com Ele no quarto secreto. Precisamos tratar com o Senhor não no culto e na reunião congregacional, ou no momento da oração, ou do trabalho de oração que existe. Mas precisamos fechar a porta do nosso quarto e abrirmos o nosso coração a Deus, como fez o salmista no Salmo 25, e como nós vemos não poucas vezes diante desse processo que Jó passou, ele está clamando a Deus, orando a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque o que Jó nos ensina dentro desse capítulo 9, fica aqui para nós nesse momento de reflexão, capítulo 2 e 3, é que está longe de nós essa condição de, independente da questão pela qual estivermos passando, o de questionarmos a Ele. Ele diz: se alguém quisesse contender com ele, não lhe poderia responder uma vez em 1000. E é interessante que o que nos molda, observe bem o ensino que Jó nos traz, e que Deus nos traz através do livro de Jó. Que o que nos amadurece, amados,
Existe pelo menos aqui, que eu quero passar para cada um de nós aqui, nesse momento, pelo menos 2 pilares, pode ter outros, mas 2 pilares. O primeiro é o exercício da leitura devocional bíblica, do estudo da palavra de Deus. Esse é o primeiro pilar do conhecimento. O segundo é o da prática. É do momento em que passamos e somos moldados, né, diante desse processo do amadurecimento na fé. E é interessante que essas palavras que Jó disse aqui, ele passou a vivenciá-las. Quando o próprio Senhor, no capítulo 19, apareceu em Jó, em meio a um redemoinho, e passou a questionar Jó, para que ele respondesse. Porque muitas vezes Jó estava questionando a Deus, não entendendo a razão da gravidade, do que ele teria feito a ponto de sofrer o quanto ele estaria sofrendo. Esse era o ponto crucial do sofrimento de Jó. Porque o sofrimento de Jó, amados, teve o seu peso com respeito à perda dos filhos, teve o seu peso com a perda da sua questão financeira, como a perda da sua saúde, mas o que mais afligia Jó e relutava no seu ser e o açoitava em sua consciência era o que seria que ele teria cometido, seria o primeiro ponto. E o segundo, e qual seria ele, que nível, que pecado seria esse a ponto de sofrer tamanhas consequências pelas quais ele sofria. Porque se Jó tinha um parecer do autor sacro, confirmado pelo aval celestial, que ele era um justo, íntegro, reto, temente a Deus e desviado do mal, e passa a sofrer de um dia para o outro tudo quanto Jó estava sofrendo, amado. Aí passa os amigos a tentar responder isso. Amados, a Bíblia diz que aquilo que nos é revelado por Deus, pelo Senhor, através da sua palavra, pelos meios que ele assim quiser nos revelar, é para nós e para nossos filhos. Porém, aquilo que ele não nos revelar, isso pertence a Deus, está estreitamente ligado à sua prerrogativa como Senhor e soberano das nossas vidas. Por isso que se intensifica e se crava como a âncora esse tema para a nossa vida. Não questione a Deus, mas confie nele. E Jó passou por isso. Ele tinha um conhecimento de fatos que ocorreram e que o conhecimento trouxe sim uma bagagem para Jó. Porém, quando se fala da esfera de governo e do agir de Deus na sua plenitude, ou dentro da liberdade que está somente ligada a Ele, aí nós somos pequenos demais, amados, para poder compreender. Possamos até buscar fazê-lo pela nossa fraqueza. Podemos até buscar fazê-lo pelas agruras em que estivermos passando, pela dor que nos impulsiona a buscar essas respostas. Porém, quando está dentro deste campo, em que não temos, olhamos para a direita, para a esquerda, o Senhor espera que nós, para frente e para trás, mas o Senhor que Ele espera é que nós devemos olhar para o alto, como diz o salmista. O meu socorro, que o salmista olhou para os montes e disse, o meu socorro vem do alto, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então que nós possamos, diante desse momento, fincarmos essa certeza em nosso coração e diante desse aprendizado aqui, a prática que nos resta é humildemente nos aproximarmos do Senhor
em humilde oração, a exemplo do salmista no Salmo 25, e pedir ao Senhor, quando da sua vontade, venha nos ensinar a como passar pelas turbulências comuns desta vida, seja ela atrelada, né, aos acontecimentos provenientes do pecado, das aflições deste mundo, como o Senhor Jesus disse que nós iríamos passar por ela, ou seja, por propósitos e providências de Deus ocultas a nós, nos humilhemos diante do Senhor. Porque a garantia e a promessa que o Senhor tem para nós é que aquele que se humilha, ele será exaltado. E aquele que lança sobre ele toda a nossa ansiedade, nós encontraremos descanso para as nossas almas. Nós encontraremos descanso para a nossa consciência. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. E no versículo 4 ele diz: Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem se endurece contra ele ficou seguro. Então, amados, nos será inútil. Será como Deus, o Senhor Jesus falou para Paulo, darmos soco em ponta de faca. Porque Deus, o Senhor Jesus falou para Paulo, duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, damos murro em ponta de faca. E o que vai acontecer, amados, se nós dermos murro em ponta de faca? Haveremos de sofrer cada vez mais e intensificar essa dor diante de uma atitude de resistência, de soberba, diante do momento que estivermos passando e queremos até achar que temos por direito cobrar a Deus. Porém, eu deixo aqui, né, finalizando já os 3 pontos. Não questione a Deus, mas confie nele. Tem 3 razões que já falamos aqui nesse contexto e que estamos até aqui refletindo. E ele se reversa, se conclui ou se restringe a esses 3 pontos que aqui eu vou deixar. Deixando sempre claro que todos esses pontos que trago em cada mensagem não são ele limitado a eles, mas só para a nossa meditação frente ao texto que lemos. Então não questione a Deus, mas confie nele. Primeira razão, pois ele é poderoso em força, disse Jó de Deus. Deus, amados, ele é poderoso em força, versículo 4, parte B. Então, amados, disse Deus, operando eu, quem impedirá? Não importa a tormenta, não importa o vento, não importa a circunstância, o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância em nossa vida e na vida de quem quer que seja. A nossa confiança tem que ter esse tripé, que ele é poderoso para fazer tudo quanto ele aprove fazer. Quando no deserto Moisés pôs em xeque como povo, Moisés pôs em xeque a Deus com respeito à condição de alimentar aquele povo diante do fastio que tiveram do pão do céu. Deus perguntou a Moisés quando foi o momento em que a mão do Senhor tinha se curtado. O mesmo questionamento fez Sara dentro da tenda. E mesma pergunta o anjo fez para Sara. Porventura teria Deus teria Deus o seu poder sobre uma questão limitada de ação? Poderia alguma coisa ser impedida em que Deus viesse a realizar?
Não, amado. Deus é aquele que diz: haja luz e vai haver luz. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Segunda razão, pois ele é poderoso, pois ele é a sabedoria. O conhecimento e os tesouros estão no Senhor. Ele não tem a sabedoria, amados. Ele é a sabedoria. Somente em Deus, sabedoria que vem do alto, é que nós poderemos reconhecê-lo em todos os seus caminhos. É pela sabedoria de Deus que nós saberemos como nos portar diante das mais e agravantes adversidades da nossa vida. Diante de todos os momentos bons ou ruins em que tivermos que tomar decisões significativas em nossa vida, peçamos a Deus sabedoria, porque Ele nos diz e nos garante que Ele há de nos dar de maneira liberal, em liberalidade, diz o apóstolo Tiago. E por último, Ele é justo em seus caminhos. Ele é justo em seus caminhos. Porque no versículo 4 ele diz aqui: ele é sábio de coração, poderoso em força, que endurece. E versículo 14, pois 14 aqui, vamos ver. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Versículo 14 ele diz: quanto menos lhe poderei eu responder, olha só, ou escolher as minhas palavras para discutir com ele. Embora eu seja justo, falando dele mesmo, Jó, não lhe posso responder, tenho de pedir misericórdia ao meu juiz. E quando nós lemos, e aqui eu encerro, Romanos capítulo 3, amados, observe, capítulo 3, a partir do versículo 21 a 28. E aqui eu encerro. Observe Paulo. Mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, em sua paciência, olha só, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Porque lei das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, guarde bem essa expressão conclusiva de Paulo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, importa para nós jamais questionarmos a Deus, mas confiarmos nele. Porque a justiça de Deus, ela está atrelada à misericórdia e à paz. A justiça de Deus está fundamentada sobre propósitos sapienciais e excelentes em busca de levar eu e você à compreensão de que a melhor escolha que nós devemos fazer é confiar no Senhor. E essa justiça de Deus, ela foi revelada nos últimos dias pelo Filho, pelo sacrifício vicário do Senhor Jesus, aquele que era o justo e sofreu a penalidade de mim e de você, que ainda que dentro do campo em que vivemos, humano, a humanidade, podemos alcançar os olhos de Deus diante de todos uma qualificação de justo e reto como foi Jó.
mas jamais sobre o patamar de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, se fez homem, esteve entre nós e como servo se humilhou por amor de nós e foi até a cruz e não cometeu pecado algum, mas sofreu o que teria que sofrer, porque ele sabia que ia passar pela cruz, mas ele escolheu, ele se posicionou em total confiança em Deus, no seu Pai, quando na condição humana e como filho, na certeza que os planos de Deus seriam aquele que alcançaria eu e você, que há de alcançar ainda a todos quanto hão de crer no nome do Senhor Jesus. Esta justiça nos colocou sobre a condição agora, ainda que não temos pelas obras da lei, mas o temos pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. O justo, sim, agora pelo sacrifício de Jesus, sendo ele justo, foi propício para nós, propiciatório, propício é isso. A propiciação fala a respeito, né, de Deus nos ter sido favorável mediante o sacrifício do Senhor Jesus. E por ele, agora somos justificados e tido diante de Deus pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue, sendo todos os nossos pecados purificados, o do passado, do presente e do futuro. E por ele, pela fé nele, nós somos justos diante do Senhor. E guardemos aqui na finalização desta meditação e não esqueçamos jamais que a justiça, ela pertence a Deus. E que a nós, somente confusão de rosto, foi pela qual se encontraram Bildade, Elifaz e o terceiro amigo de Jó que estaremos conhecendo, se assim o Senhor permitir, nas próximas mensagens, quando o Senhor, porventura, achar por bem nos dar alguma mensagem sobre esses amigos de Jó. Porém, o que fica para nós, que tanto seus amigos como Jó, quando buscaram dentro desse campo, pela sua fraqueza no caso de Jó, só encontrou confusão. Somente na manifestação de Deus a Jó é que ele teve clareza e ele abominou a si mesmo e se arrependeu diante de Deus. Então, logo, não questionemos a Deus, mas confiemos nele. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez na tua presença, pedimos perdão, nossos pecados, te agradecemos por esse tempo em que aqui ficamos, Pai, meditamos por esse momento, por esta reflexão. Que essa palavra não fique somente, Pai, nesse momento, em nossos corações, mas que ele encontre, Senhor, raízes, como um depósito em nossas vidas, para que tempo oportuno, ó Pai, ainda diante da sequidão em que viemos passar, haja, Senhor, frutos de temperança, frutos, Senhor, de longanimidade, fruto de total confiança em Ti, Senhor. Fruto, Senhor, que glorifique o Teu santo nome. E que possamos, diante de tudo isso, Senhor, glorificarmos o Teu santo nome, encontrar forças em nós, que ainda não compreendamos, ó Pai. Possamos em tudo glorificar e ser agradecido a Ti. E encontrar forças para o louvor e para buscar a Tua face, como fez Paulo e Silas. Ao Senhor seja a honra, seja a glória e o louvor. Porque no Senhor, Pai, está, Senhor, o poder.
Com o Senhor reside a sabedoria, a verdadeira e salutar sabedoria do alto. E no Senhor está a justiça. E é nesta justiça, Pai, que queremos descansar. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, nos ajuda, Pai. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.